السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Mais uma vez louvamos e agradecemos a Allah, o clemente e o misericordioso, que sua paz e bênção estejam com o nosso querido profeta Muhammad. Mais uma aula que traz uma reflexão que eu pessoalmente acredito ser de extrema importância, porque tem como objetivo relembrar o ser humano, a sua relação para com o seu Criador. Nesta aula, ou digamos assim, neste encontro, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar de que a religião islâmica tem a responsabilidade de resgatar o ser humano para que não possa seguir uma vida de abismo, ou para que não possa cair no abismo. Resgatar o ser humano sobre as suas relações com o seu Criador. Resgatar o ser humano relembrando a ele de que não existia, não era nada. E houve um ser que é o Criador que lhe fez existir, ou seja, que fez este ser humano existir. E este ser, como Criador, estabeleceu algumas regras, algumas normas, algumas interdições, limites e concessões também. Isto para permitir que este ser humano siga uma vida e possa se relacionar com os seus próximos dentro desses princípios. E que no fim das contas, este mesmo ser humano precisa reconhecer de que tem uma responsabilidade e vai ser responsabilizado por todas as suas ações. E essa responsabilidade parte do princípio de que quando este ser humano foi criado, foi dotado de algumas características especiais. A primeira delas é a honra. Allah, como Criador, criou o ser humano e o honrou. O elegeu no seio de várias criaturas. Quando Allah vai dizer وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, de que nós honramos o filho de Adão. Bani Adam é o filho do Adão, assim como o próprio Adão, neste caso. O filho do Adão, ou seja, o ser humano, começando do Adão, indo para Eva e a sua geração. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Quando Allah diz que honrou o ser humano, nós podemos levantar várias questões. Que tipo de honra que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em nós como seres humanos, ou nos deu, ou nos concedeu? Que tipo de honra é esse? E no mesmo versículo, Allah vai dizer وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. E nós conduzimos este homem no mar e na terra. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. E, para além disso, nós sustentamos este homem com um alimento de melhor qualidade. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
E, para além disso, nós preferimos este ser humano, elegemos a ele, colocamos numa categoria, num nível acima de muitas criaturas. E neste contexto, não preciso ir à universidade para entender de que o ser humano consegue domesticar o elefante por mais que seja mais forte ou enorme. Eu não preciso ter uma formação para entender de que o ser humano foi concebido a inteligência e o livre-arbítrio a níveis que não encontramos nos animais e nas outras criaturas. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, nos honrou com uma série de características que talvez nós poderíamos passar o dia todo a falar sobre essas características. Mas eu gostaria mais ou menos só de lembrar algumas delas que deixam bem claro de que o ser humano foi honrado por Allah subhanahu wa ta'ala, pelo Criador. Noutra passagem, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. De que ele criou o ser humano na forma mais perfeita possível. Criou o ser humano e colocou uma fisionomia que o próprio Criador entende como a melhor fisionomia, o melhor formato. Ahsan taqwim. No entanto, isto por si só representa uma honra. Bem, mas antes dessas fases todas, existe uma característica primária e primordial que deixa bem claro de que Allah subhanahu wa ta'ala honrou o ser humano. Olha o que Allah subhanahu wa ta'ala diz. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Oh, meus anjos, eu vou criar o ser humano a partir da terra, do barro, da argila. Depois de eu criar e colocar o meu espírito dentro deste homem, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Então, anjos, vocês precisam se prostrar diante deste homem. E os anjos obedeceram à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, menos o Iblis, o diabo, o Satanás. Bem, ele não fazia parte ou não faz parte das espécies ou da espécie dos anjos. Mas nós não vamos entrar, portanto, nesse detalhe. Mas só para deixar um pouco claro de que foi uma honra que Allah colocou no ser humano. Quando foi criado este ser humano, Allah honrou com a sabedoria e a inteligência. Allah perguntou aos anjos: digam-me os nomes destas criaturas. Os anjos não sabiam e Allah ensinou ao Adão o nome das coisas e desafiou aos anjos. Já que os anjos não sabiam, não tinham conhecimento, Adão foi perguntado sobre o nome das coisas e ele conseguiu mencionar. Porque Allah o honrou com o conhecimento, a sabedoria, a inteligência.
Então, percebam de que estes atributos, qualidades e esta honra, portanto, não foi dado a várias criaturas que existem na face da Terra. Agora vamos falar um pouco sobre algumas características biológicas que não precisa a pessoa ter fé para poder entender de que existe um Criador. Existe uma força super poderosa que determinou a fisionomia biológica, determinou que o ser humano fosse o que ele é agora. E neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala diz: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Que o ser humano era algo que não existia. E depois nós o criamos. E nele colocamos uma série de características, uma série de membros. Entre esses membros, ou qualidades, ou características, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. A visão e a audição. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando coloca em nós a visão e a audição, ele está chamando a atenção de que existe algum propósito. E nós vamos ter que responder por tudo isto que nós recebemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando nós deslocamos, portanto, a responsabilidade do ser humano e tendemos a culpar o outro, como, por exemplo, o diabo, como o maior responsável das nossas ações, nós estamos, portanto, a nos iludir e a pensar de que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos honrou, portanto, não tinha nenhum propósito pelo qual nós seremos responsabilizados. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala questiona este ser humano dizendo: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Ó ser humano, vocês acreditam, acham de que foram criados sem propósito nenhum e de que vocês jamais voltarão para nós? Por essa razão, tanto aquele que é agnóstico, aquele que não é crente dentro da concepção, portanto, da unicidade em Deus, aquele que não segue qualquer religião ou não crê em Deus, acha de que foi criado sem nenhuma finalidade. Crer nessa possibilidade, quer dizer, equivale a pessoa acreditar de que é possível seguir uma vida sem objetivos. Isso seria absolutamente um problema psicológico ou um transtorno, talvez que nós poderíamos, com todo respeito, afirmar de que este tipo de pensamento precisa de uma reavaliação. Por quê? Porque se eu não creio em Deus, na existência de um Criador que criou os céus e a terra e a mim mesmo com um propósito, então como é que eu acredito de que posso seguir uma vida sem propósito? Então quem faz este tipo de julgamento, eu creio que perdeu a noção da vida. Por isso, não precisa, portanto, muitas evidências para o ser humano entender de que foi criado para um propósito. Existe um propósito, porque não tem como alguém seguir uma vida sem propósito. Nós acordamos de manhã, trabalhamos para viver, trabalhamos para nos alimentar, nós nos relacionamos, mas tudo isto por causa do propósito. Então, se eu tenho um propósito na minha vida,
saibam de que Allah, Deus, criou o ser humano com um propósito. Por essa razão, ele questiona, dizendo, vocês acham de que foram criados sem propósito e vocês não voltam para nós? Por isso, por mais que a pessoa não tenha crença em Deus ou em religião nenhuma, acredita de que um dia vai morrer. Então, se a pessoa nasceu, vai morrer. Em relação a isso, não há dúvida nenhuma. E quando a pessoa morrer, portanto, vai ser responsabilizado por suas ações. Porque existe um princípio basilar que é o seguinte: se Allah honrou o ser humano com uma força física, não é para usar esta física e injustiçar os outros, ou derrubar os outros, ou dominar os outros, ou escravizar os outros. Se Allah deu a saúde, portanto, não é para a pessoa usar a saúde e, digamos assim, ofender os outros, que são os deficientes, aqueles que têm necessidades especiais, por exemplo. Se eu tenho riqueza, eu não posso usar a minha riqueza para poder humilhar os outros. Não foi ou não faz parte dos propósitos da vida. Por isso, portanto, man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha. Aquela pessoa que praticar o bem receberá 10 vezes mais uma recompensa. Receberá por recompensa 10 vezes mais. E aquela pessoa que praticar o mal também receberá a recompensa da maldade que cometeu. Mas no caso, pela misericórdia de Allah, o pecado não é multiplicado, mas sim as boas ações. Então, por isso, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Aquele ser humano que praticar o bem, por mais que tenha o grau do tamanho de um átomo, essa pessoa, portanto, encontrará. E aquela pessoa que praticar o pecado, a maldade, por menor que seja, por menor que seja, ao tamanho de um grau de átomo, essa pessoa também irá encontrar. Portanto, neste sentido, Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar este homem para poder reconhecer de que o fato de ele ser honrado, ele não deve, portanto, corruptar a terra, não deve, de forma alguma, usar a honra e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala para poder humilhar, reduzir os outros à escravidão, explorar e praticar as injustiças que nós vivenciamos hoje em dia. E, por outro lado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Nenhuma alma será responsabilizada pelas ações de outra alma. Por isso, é preciso perceber de que as minhas ações, portanto, eu tenho que responder por elas. E, de forma alguma, e porque por mais que Allah subhanahu wa ta'ala tenha amor para com o ser humano, ele não vai, portanto, se responsabilizar por minhas ações. Ele é o perdoador. Ele pode perdoar as minhas ações se ele quiser. Mas ele também pode me castigar por merecimento. Por isso, dentro da religião islâmica, nós entendemos de que o ser humano precisa se responsabilizar por suas ações. E Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que seja misericordioso e que a sua misericórdia seja infinita, não tirou a responsabilidade do ser humano. Então, Allah é aquele que pode condenar o ser humano no dia do juízo final, mas também pode salvar este ser humano.
dependendo, portanto, da misericórdia dele e também das nossas ações. Por isso, existe uma centralidade no ser humano que faz com que todo aquele que é muçulmano tem por obrigação relembrar de que o Islã chama a sua atenção, quer resgatar esse ser humano para que possa assumir, portanto, a sua própria responsabilidade e construir uma sociedade saudável, uma sociedade igualitária, que busca o bem-estar comum e que, portanto, não esqueça das suas responsabilidades e que amanhã este ser humano vai ser questionado pelas bênçãos que recebeu. Allah diz: وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. As bens que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos, os bens que nós recebemos e a honra que nós recebemos, seremos questionados no dia de juízo final. E aqui eu gostaria de terminar chamando esta atenção de que todo aquele que se acha ser religioso, independentemente da sua religiosidade, precisa entender de que amanhã vai ser responsabilizado por suas ações. Por isso, devemos abandonar o ódio, a inveja, a perseguição religiosa. Devemos abraçar mais uma vez a tolerância, o amor, o convívio, a boa vizinhança. Devemos abraçar os valores mais altos da humanidade, independentemente da nossa religiosidade. Porque, por mais que eu seja muçulmano, por mais que eu seja cristão, por mais que eu seja judeu, por mais que eu seja budista, por mais que eu siga qualquer religião, eu preciso entender de que serei responsabilizado pelas minhas ações. E eu vou parar num dia, no juízo final, para ser julgado. Então, eu preciso tomar as minhas decisões e, com responsabilidade, lembrando de que Allah subhanahu wa ta'ala, o meu Criador, vai cobrar das minhas ações. E aqui eu termino agradecendo mais uma vez a sua atenção e o objetivo desta aula é, mais uma vez, lembrar a você, assim como a mim, para, mais uma vez, não esquecer das nossas responsabilidades religiosas e sociais. E de que tudo que a gente for a fazer, nós é que vamos pagar as contas. Por isso, respeito, perdão e amor é tudo que nós precisamos nesta vida. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.